diante do livro do Apocalipse. Hoje eu me prendi à razão de falar neste livro, capítulo 7 do livro de Apocalipse. De manhã nós falamos um pouco acerca da majestade de Jesus, o reino dominante do Senhor Deus. E agora nós estaremos falando sobre as oportunidades de Deus para salvar vidas. Capítulo 7, versículo de número 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono. Os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. A redenção nasceu, meus queridos irmãos, demonstrada na piedade e na misericórdia de Deus, quando este viu o caos que se formou com a queda humana. O princípio e a abertura desta grande porta, em que as cortinas de Deus se abriram, está de fato na figura de Isaque, quando Abraão vai sacrificá-lo. E a pergunta é esta: onde está o Cordeiro? O Cordeiro, segundo Deus, já havia se apresentado antes que Abraão chegasse àquele altar. Onde está o Cordeiro? O Cordeiro já era a oferta maior da sua própria vida, quando ainda não havia ninguém. O Cordeiro é a singularidade desta soberania e da onisciência de Deus, que são marcadas dentro de um edito em que haveria de ser, de fato, o elemento salvador de tantos quantos viessem a crer na redenção através do sacrifício vicário. Ninguém entende, a princípio, o que isto significa, mas o Senhor disse a Adão: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Meus irmãos, muita gente, pelo menos eu, tenho muito medo de serpente. As serpentes, até aquelas que não são venenosas, causam medo. Quer ver muita gente correr num salão apertado, solta uma serpente no meio. Eu, pelo menos, não gostaria de ficar lá. Eu escolheria a abertura da porta para evadir. O reino do Senhor está dizendo que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Isto quer dizer que estava decretado que mesmo que o pecado veio a todos os homens, mas estava decretado que um dia
o pecado seria aniquilado através deste que haveria de vir para esmagar a cabeça da serpente. Quanto tempo passa? Ele chega, vai ao Calvário, rende-se à morte, está ali como o elemento em que Deus havia prometido a Adão. 3 dias depois, ele ressuscita. E a gente olha para esse quadro e diz: como isso aconteceu? A notícia de sua morte é para o governo romano e para um certo lado judaico, como se tudo tivesse agora sido vencido e ninguém mais procurasse qualquer solução para ir atrás de um pregador que havia acabado de morrer na sua bravura, mas que havia sido vencido, que havia exatamente sido entregue nas mãos dos seus algozes e agora estar de fato lá dentro de uma tumba. Mas os anjos dizem: ele não está aqui. Ele ressuscitou. E o que é que nós temos a comentar é que o anjo diz: como ele havia dito. Era a autoridade que ele tinha exposto, dito. Era a autoridade que ele havia colocado como decreto, em que o reino das trevas não teria nenhum poder sobre ele. Ele se levantaria para proclamar de fato a todos os homens o fim das cadeias eternas. Se nós fôssemos hoje calcular quantos milhões de cristãos já morreram, já estão com o Senhor, esperam a trombeta tocar, certamente não teríamos um cálculo qualquer, com qualquer aproximação ou exatidão, porque milhões e milhões já morreram e morreram na fé sublime do Redentor eterno. Mas um dia o Senhor haverá, meus irmãos, de nos chamar para a glória. Tudo aquilo que nós temos vivido será simplesmente reduzido a um chamado: vinde a mim, possuí o reino que vos foi preparado antes da fundação do mundo. A subida dos crentes para a glória será um elemento extraordinariamente fascinante. A Bíblia diz que as trombetas tocarão. E a igreja, os salvos, os redimidos. Eu não estou dizendo o mundo, eu estou dizendo os salvos. Os redimidos ouvirão. As trombetas, meus queridos irmãos, não serão referência para os incrédulos, mas serão exatamente o grande ardor na alma de todos os cristãos que poderão ouvir esse toque e automaticamente subirem para estarmos com o Senhor na glória. Quem sabe alguém poderia argumentar que as trombetas seriam ouvidas pelo mundo? Eu não rejeitaria a argumentação, mas lá no fundo do meu coração não concordaria. Este chamado é apenas para quem vai. Este chamado é apenas para quem é selado, para quem é perdoado, para quem o Senhor redimiu. E a Bíblia diz que nos encontraremos na glória, e aqui haverá um sério problema. 7 anos estarão, meus queridos irmãos, sendo elementos à disposição de uma política de ordem socioespiritual que vai decretar uma série de fatores que paulatinamente hão de acontecer.
os remidos participam das bodas do Cordeiro. Hoje à noite nós estamos aqui para uma celebração que, no meu entender, é preciosa, mas é muito simples. Ela não diz tudo que o nosso coração, na realidade, traz do reino de Deus para apresentar a nossa gratidão e o nosso regozijo. Mas você imaginou todos os crentes, todos os remidos, que foram para a glória no arrebatamento, que estarão de fato vivendo este momento que nós estamos vivendo aqui. E quem vai estar celebrando não é o pastor André nem o pastor Samuel, é Jesus Cristo. Você imagine quem haverá de colocar nas nossas mãos os elementos desta celebração. Não são os diáconos e presbíteros da nossa igreja. Eu acredito que Deus haverá de convocar miríades de anjos para servirem a igreja que Ele redimiu pelo seu precioso sangue. Que privilégio, que momento indizível, indescritível. E a Bíblia diz que não será exatamente como nós estamos celebrando aqui, apenas num culto, numa hora e meia. E às vezes nem nessa totalidade. A celebração será longa. A celebração, meus queridos irmãos, haverá de arrancar do coração dos perfeitos cristãos o maior louvor, a maior adoração e o maior desejo de continuar ali, na celebração gloriosa que o Senhor preparou para a sua amada igreja. Mas haverá aqui um tempo de tribulação. Aqueles que ficaram, que pertenciam ou que sentavam-se nos bancos da igreja, estarão de fato vivendo este momento que será terrível. O reino das trevas se levanta. E as bestas apocalípticas se levantam exatamente para construir um clima em que lhes é de fato bom e agradável, mas também imputará sobre aqueles que confessarem Jesus como Salvador também a pena de morte. Ninguém comprará ou venderá sem ter o sinal da besta. Esse será o quadro mais terrível em que o mundo cristão, o dito como cristão, haverá de enfrentar. Porque os que ficaram sabiam muito bem a palavra de Deus. Os crentes que ficarem saberão muito bem o peso que hão de enfrentar em ter que ir a uma loja, a um supermercado ou qualquer lugar para comprar, mesmo tendo dinheiro, e não poderá fazê-lo exatamente se não receber o sinal da besta na sua testa ou na sua mão direita. Qual é a nossa escolha? O que então o mundo haverá de viver nesta realidade tão triste, tão amarga? Milhões de ditos cristãos ficarão. E estes que ficarem sabem que chegou a hora do domínio do anticristo. E eles sabem que esta é a oportunidade última que terão para fazerem confissão ao nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Como Deus, pastor André, se manifestou em todo o tempo misericordiosamente, Ele também haverá de se manifestar nesse tempo misericordiosamente, para então rever
o quadro daqueles que se arrependerem, daqueles que colocarem suas vidas ao fio da espada ou de qualquer outro tipo de morte e não renunciarão o nome precioso de Jesus. Tem tantos crentes que acreditam que quando a igreja for arrebatada, acabou tudo. A porta da graça se fechou, e é verdade. Mas, meus queridos irmãos, o evangelho do reino haverá de fazer com que milhões e milhões e milhões se arrependam e acreditem na redenção através do sangue glorioso de Jesus. Mas não queira ficar, porque a fraqueza de muitos com referência ao temor à morte haverá de levá-los ao inferno. Mas milhões dirão: prefiro morrer, mas eu quero de fato ir para o céu. O que é que o texto que eu li, capítulo de número 7 do livro do Apocalipse diz? Se você fechou a Bíblia, abra por favor, para me acompanhar nesse texto. Quando você lê o início do capítulo, você vê os 144 mil salvos através exatamente de um plano especial de Deus destinado ao povo judeu. Mas agora, meus irmãos, depois desse tempo, seguido então a tribulação, vem a grande oportunidade de Deus, e a Bíblia diz: depois destas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Quem pensar que o inferno vai encher de crente está enganado. Não haverá absolutamente, meus queridos irmãos, a possibilidade do inferno encher de crentes que ficaram na grande tribulação. Isto porque aquilo que eles hão de sofrer, as imposições que lhes serão colocadas através das bestas que emergem do mar e também da terra, eles haverão de lembrar das palavras da redenção, enfrentarão todo e qualquer castigo e impiedade e dirão: nós preferimos ficar com Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, o texto diz que é um número de gente, uma multidão, que ninguém podia contar. Chamasse quem fosse numerólogo, exatamente para contar essa multidão, e o texto diz: ninguém podia contar. Era de Campina Grande? Veja o que diz o texto. De todas as nações. O que mais? Tribos, povos e línguas, diante do trono do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, aleluia. Vestiduras de redimidos, vestiduras de purificados, vestiduras de convertidos, vestiduras de perdoados. O texto diz: ninguém podia contar. É bem possível que o diabo, meus amados irmãos, contasse que com a ida da igreja, então ele ficaria com o resto. Mas ele se engana, porque a misericórdia de Deus é mais extraordinária do que todo o poder das trevas em todos os seus planos. E o texto diz ainda: de todas as línguas que estavam em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz.
Será que a igreja pode agora ler este pedacinho do texto comigo, em voz alta? Assim como eles clamavam em grande voz, vamos dizer todos unidos, vamos dizer: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Aleluia. Eles estão dizendo que apesar de terem entrado na fraqueza de não colocarem as suas vidas em ordem para o arrebatamento, para irem como a igreja do Senhor para a glória, eles estão dizendo que apesar de terem errado, quem sabe até de viverem vidas promíscuas, vidas de refúgio no pecado, mesmo assim eles entenderam que só a misericórdia de Deus poderia livrá-los. E é dentro desta razão que o texto diz que eles ficaram de pé e exaltaram a Deus e disseram: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Eles não falam de perdição, mas eles falam de salvação, deste elemento glorioso que por misericórdia, através exatamente da resistência deles, acreditando no evangelho que lhes foi pregado mesmo depois de a igreja ter sido levada para a glória, o evangelho do reino provocou neles uma reação e eles passaram a dizer: esta é a nossa oportunidade. O texto ainda diz que todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, a igreja lê comigo agora: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Quem é vencedor aqui nessa história? O Cordeiro. Quem na realidade quebra todos os elementos que o reino das trevas preparou para, em trombeta altissonante, dizer que levou a maioria dos homens para o inferno. Aqui, meus amados irmãos, é quebrada esta autonomia do reino do inferno, porque o reino da glória é quem prevalece. Glória seja dada ao nome do Senhor. Portanto, nós estamos aqui hoje como salvos. Diga: eu sou salvo pela misericórdia de Deus. Estando hoje aqui neste salão como salvos, como redimidos, coloquemos cada dia nossa vida em ordem. O Senhor vem, as trombetas vão tocar, mas quem há de subir são aqueles que estiverem prontos. O que você fez hoje para vir à casa de Deus? Se aprontou, colocou a melhor roupa, certamente o melhor perfume, veio com a alegria do Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nosso culto tem 1h e alguns minutos de duração, e isto de alguma forma traz uma alegria muito grande no nosso coração. E agora imagine que você vai voltar para casa como se o culto tivesse terminado, mas ele não terminou. Ele vai com você.
você vai continuar dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor, dizendo que felicidade, eu estive hoje na casa de Deus e fui edificado, o meu coração passou de fato a sentir o privilégio da presença gloriosa de Deus. Algumas coisas que estavam na minha mente se apagaram por causa da presença do Senhor. Agora imagine, pois, quando a gente passa algumas horas, tudo se normaliza. Mas lá em cima, não. É louvor, é glória, é exaltação. É exaltação o tempo todo. Não haverá cansaço, não haverá pandemia, não haverá oposição, não haverá pecado, não haverá incredulidade, somente louvor, 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 exaltação ao nome precioso deste Deus que nos deu de presente a redenção eterna. Por isso, imagine aqueles que ficarem, qual situação eles haverão de realmente alimentar na mente. O anticristo vai chegar aqui com seus asseclas e vai nos matar. Eles vão nos proibir entrarmos nos lugares, termos liberdade e fazermos o que quisermos. Mas eles dirão, muitos dos nossos irmãos no passado enfrentaram a morte e não negaram o Senhor. Por que então negaremos agora? Esta é a oportunidade da grande trombeta, da redenção daqueles que ficaram para a grande tribulação irem com o Senhor para a glória. Tem muitas linhas de ordens teológicas que acreditam que nós estamos na grande tribulação e que a igreja passará pela grande tribulação. Meus irmãos, eu rejeito completamente essa ideia. Eu rejeito completamente esta linha teológica. Eu acredito que a igreja tem tribulação sim, mas não a grande tribulação. A grande tribulação é para aqueles que ficarem no arrebatamento. Você quer ir? Você quer estar com o Senhor ou ficar na grande tribulação? Imagine, grande tribulação desse jeito. A gente aqui se alegrando, vindo para a casa de Deus, tendo liberdade, comprando, vendendo, fazendo e acontecendo. Imagine grande tribulação desse jeito. Mas o mundo um dia a terá. E nós, os cristãos de hoje, precisamos dizer, ora vem, Senhor Jesus, estamos prontos. Que toque a trombeta. Que nós nos levantaremos e estaremos indo para a glória com o Senhor. Portanto, salvos e salvas no Senhor, alegrem-se. Glorifiquem a Deus, porque nós estamos vivendo um tempo mesmo de grande apostasia e de incredulidade e de rejeição às coisas santas, mas existe um povo que é firme, que continua adorando a Deus e que não larga absolutamente a verdade por nada neste mundo. Vamos ficar de pé.